Para quem não me conhece, meu nome é João Vale, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço pela oportunidade que estão me dando. O tema do que eu vou dizer, o nosso assunto, é a espiritualidade e o Natal. Mas antes eu abri aqui esse livro, com 5 pães e 2 peixes, do Carlos Bacelli, psicografia do irmão José. E diz assim, o texto se chama De Fato. Quem de fato deseja servir, olhando à sua volta, identifica o serviço e lança mãos à obra. Não alega que o trabalho é incompatível com as suas possibilidades. Não o rotula de insignificante, nem espera por tempo mais propício. Disputando o privilégio de ser útil, começa a agir de imediato e deixa a conversa para depois. Então vamos trabalhar. Durante a Primeira Guerra Mundial, lá por 1914 até 1918, houve um período em que as forças alemãs e as forças dos aliados, principalmente ingleses e franceses, foram tentando uma flanquear a outra numa região ali entre a França, já perto da Bélgica. E uma foi tentando cercar a outra, e acabaram chegando até o mar. E ali, então, formou-se uma situação bem interessante. Trincheiras dos alemães, durante quilômetros e quilômetros e quilômetros. E, um pouco à frente, trincheiras dos aliados por quilômetros e quilômetros e quilômetros. E ali ficaram por meses. Entre as duas sequências de trincheiras, o espaço que havia, cheio de arame farpado, de buracos, era chamado de terra de ninguém. Acontece que, no Natal de 1914, os alemães, nas suas trincheiras, começaram a acender algumas luzes, começaram a cantar músicas de Natal. E os ingleses e os franceses, do outro lado, também. Eu vou ler um breve resumo aqui histórico do que aconteceu. Durante a semana que antecedeu o Natal, soldados alemães e britânicos trocaram saudações festivas e canções entre suas trincheiras. Na ocasião, a tensão foi reduzida a ponto dos indivíduos entregarem presentes a seus inimigos. Na véspera de Natal e no dia de Natal, muitos soldados de ambos os lados, bem como unidades francesas, ainda que em menor número, se aventuraram na terra de ninguém, onde se encontraram, trocaram alimentos e presentes e entoaram cantos natalinos ao longo de diversos encontros. Na manhã de Natal, uma missa bilíngue foi rezada por um padre escocês e um seminarista alemão selou o momento de ecumênica harmonia, um espetáculo extraordinário. Os alemães alinhados de um lado, os britânicos de outro, os oficiais à frente, todos de cabeça descoberta. É sabido que foi realizada ao menos uma partida de futebol amistosa entre soldados franceses, alemães e ingleses, em Saint-Yves, durante o dia de Natal. A trégua também permitiu que os soldados mortos recentemente pudessem ser enterrados. Foram realizados vários funerais em conjunto. Que poder tem essa época do ano? Que influência tem sobre a humanidade? Que energias lindas descem sobre a Terra? Como as vibrações das pessoas mudam?
que capacidades nós descobrimos em nós de falarmos palavras diferentes, de praticarmos gestos diferentes daqueles que usamos durante o ano. Quantos sorrisos, quanta bondade, quanta caridade. É claro que as pessoas doentes, que as pessoas pobres, que as pessoas famintas, que as pessoas com frio, não precisam de ajuda apenas na época do Natal. Como dizem, criança gosta de brinquedo o ano inteiro, e não só no Natal. Porém, se não pode se ter o ano inteiro, que seja pelo menos numa pequena época do ano, é melhor do que nada. Enfim, é sobre isso justamente que vamos conversar aqui. Sobre o que representa o Natal realmente e sobre o que esta data e essa conjunção de emoções, de disposições e também de boas energias representam e podem representar a partir do que nós vamos fazer. Como vamos aproveitar essa oportunidade? Bem, só para contextualizar, essa palavra Natal vem do latim natale, significa nascimento, dia em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Originalmente, era uma data pagã. Já havia festividades dos povos antigos para a chegada do sol, era o dia do sol, e também havia festividades sobre o solstício de inverno. Enfim, eram datas festivas, mas que a Igreja romana, a Igreja católica, resolveu aproveitar que já havia aquelas reuniões de pessoas, aquelas festas, e começou, então, a trazer ali a ideia, começou a rezar missas, começou a trazer para as pessoas uma motivação dentro da doutrina cristã. Associar isso ao nascimento de Cristo foi uma, vamos dizer assim, uma tática. Porque, na verdade, não havia certeza. Não se tinha um documento escrito, não havia certidão de nascimento de Jesus, onde se pudesse dizer, não, realmente foi naquela data. Para os chineses, por exemplo, disse que teria sido no ano 5 após o nascimento que se acha de Jesus, porque foi a data em que passou um cometa, então teria sido a estrela seguida pelos Reis Magos. Então, existem várias ideias, conjecturas sobre isso. Por exemplo, para uns seria 1º de janeiro, para outros 6 de janeiro, 25 de março e 20 de maio. O decreto de que o nascimento de Jesus de Nazaré seria comemorado pelos cristãos no dia 25 de dezembro somente veio a ser estabelecido durante o papado de Júlio I, no século III d.C., e considerado feriado no Império Romano apenas com o imperador Justiniano, no ano de 529 d.C. A primeira árvore de Natal foi decorada em Riga, na Letônia, em 1510. Mas acredita-se também que essa tradição começou em 1530, na Alemanha, com Martinho Lutero. A figura do presépio teria sido criação de São Francisco de Assis em 1223. O Pai Natal, ou Papai Natal, São Nicolau, um bispo turco do século IV, que viveu em Mira, onde atualmente é a Turquia, e que no seu aniversário dava presentes para as crianças locais. E a imagem do Pai Natal, que temos atualmente, foi resultado de uma campanha publicitária da Coca-Cola, realizada entre 1920 e 1930. Os cartões de Natal surgiram na Inglaterra, em meados do século XIX. E os presentes de Natal, obviamente, são uma referência aos Reis Magos,
que teriam trazido incenso, mirra e ouro, né, para Jesus. Mas nós também sabemos, por exemplo, que em vários países a troca de presentes é em outra data. Em países, por exemplo, de língua espanhola, a própria Espanha, na Colômbia, tem essa tradição do dia 6 de janeiro, e não do dia 24, 25. Então, nota-se que há uma diferença, às vezes, de definições, de dizer isso, aquilo, sobre, mas o que acaba prevalecendo é o espírito de Natal, independentemente desses detalhes. Porque dar-se o presente no dia 24, 25, ou no dia 6, ou no dia 31 de dezembro, mas o que é o presente? Eu me lembrei de você. Por mais simples que seja. Eu estava passando em algum lugar, vi algo que achei que você ia gostar e trouxe para você. O que vai ali não é o valor financeiro, é o sentimento. E é por isso que, tem até a Ernest Hemingway escreveu uma vez que o melhor presente que poderiam dar para ele é ficar com ele, estar com ele, sem tentar mudá-lo, sem tentar convencê-lo de nada. Apenas estar ao lado dele para o que ele precisasse. Bem, o sentido do Natal. Em meio a toda a movimentação comercial e publicitária que hoje toma conta do Natal e de toda a sua simbologia, muitos se perguntam qual é o verdadeiro sentido dele. O Natal não é apenas um dia festivo em que compartilhamos o jantar com familiares e amigos e trocamos presentes. Vai muito mais além. Numa data em que lembramos e festejamos o nascimento de Jesus de Nazaré, nosso maior exemplo e grande governador espiritual do orbe terrestre, devemos ter em mente o verdadeiro sentido do Natal, revivendo em nossos corações as valiosas lições morais deixadas pelo Mestre enquanto esteve reencarnado no meio dos homens. E o Espiritismo, dentro do movimento espírita, comemora-se o Natal? Sim, porque somos uma doutrina fundamentalmente cristã. Então, comemoramos com muita alegria a vinda à Terra desse espírito muito evoluído, desse mensageiro, que até na doutrina se encontra até referência que seria um médium de Deus. Esse grande iniciado, ele grande iluminado, que veio e que mudou a história da humanidade. Daqui a pouco eu vou ler aqui a passagem de Emmanuel sobre isso, que vai bem ressaltar. Mas antes de ir mais além, aqui falou-se sobre o jantar de Natal, a ceia de Natal. É uma oportunidade de confraternização familiar com os amigos. Algumas pessoas têm famílias muito pequenas, então convidam outros amigos que também estão sem parentes para comemorarem juntos. Mas veja só, será que nós temos algum parente com quem estamos brigados? Será que nós temos algum amigo com quem não falamos já há bastante tempo? Será que esse espírito de Natal, será que toda essa motivação, toda essa doutrina maravilhosa que Jesus nos trouxe, de perdão, será que poderá ser o suficiente para nós pegarmos o telefone e ligarmos para essa pessoa? Será que será o suficiente para nós nos encontrarmos com essa pessoa? Para nós engolirmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, ou simplesmente perdoarmos, passarmos por cima da mágoa que temos e dizermos, puxa, se eu não fizer isso no Natal, vou fazer quando? Se Jesus lá, nos últimos momentos dele na terra, disse, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, se nós hoje, nesta sessão, nesta reunião, pudermos pedir a Deus forças para
fazermos contato para perdoarmos ou para pedirmos perdão para uma pessoa que é da nossa família, que é do nosso círculo de amizade, com a qual estamos brigados, então aproveitemos essa oportunidade. Peçamos aos mentores aqui presentes que nos ajudem nisso. Às vezes é difícil, mas é muito importante. O aniversariante do dia só pediu um presente para nós: amor. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre o Natal? No livro Coletânea do Além, Chico Xavier, foi médico psicografou, no texto intitulado A Manjedoura, Emmanuel nos fala sobre o Natal. Emmanuel. As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Sem ele, tudo serão perturbação e sofrimento nas almas, presas no turbilhão das trevas angustiosas, porque essa estrada providencial para os corações humanos é ainda o caminho esquecido da humildade. A manjedoura foi o caminho, a exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. E Jesus bem nos disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E mais um trechinho de Emmanuel, na obra A Caminho da Luz. Emmanuel nos ensina que a passagem de Jesus de Nazaré pelo planeta Terra foi um marco para a maioridade espiritual da humanidade terrestre. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Jesus nos exorta que fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita tem nas festividades natalinas um poderoso reforço de reavivamento desta valiosa lição para toda a humanidade. Todos sabem que o Carnaval no Brasil é uma data, é um período, 4 dias ali, 5 dias de muitas festas e geralmente de muitos excessos. Há muita bebedeira, muita... Bom, eu conheço um casal que no Natal eles moram numa rua onde normalmente os blocos de carnaval se reúnem. E eles se postam na porta de casa com água, com alguns remédios rápidos, assim, né, para mal-estar, e ficam atendendo as pessoas que precisam, que passam mal. Esse é o carnaval deles. Cada um de nós pode pegar uma data qualquer e transformar em algo especial. Todos nós podemos pegar qualquer momento de nossas vidas e fazer dele algo importante perante Deus. Que nenhum momento nosso nessa terra, por mais que nós nos dediquemos a trabalhar, nos dediquemos a cuidar dos nossos filhos, nos dediquemos a até relaxar, brincar um pouco, assistir um filme, uma televisão e um cinema, tudo isso faz parte. Mas que nunca deixemos de ficar atentos às oportunidades de transformar um dia, um momento, em especial para uma pessoa que precisa, em ajudar aqueles que necessitam, e assim sermos os instrumentos de Deus na Terra. Algumas frases. Faça as pazes com os desafetos
convide os familiares, visite-os. O aniversariante do dia só pede um presente, amor. Que a magia do Natal inspire você a acreditar nos milagres que estão ao seu redor todos os dias. Passamos pelas ruas e não prestamos atenção nas belas coisas que estão acontecendo, nas pessoas que estão se abraçando, nas pessoas que estão ajudando alguém com dificuldade a atravessar uma rua. Chegamos em casa e contamos, hoje eu vi um acidente de trânsito, hoje eu vi alguém sendo assaltado. E tantas coisas bonitas estão acontecendo. É Natal sempre que deixares Deus amar os outros através de ti. Sim, é Natal sempre que sorrires ao teu irmão e lhe ofereceres a tua mão. Essa frase é da Madre Teresa de Calcutá. E uma última frase de John Lennon, na música Happy Christmas. Então é Natal. O que você fez? Que essa pergunta não surpreenda a nenhum de nós sem uma resposta que nos deixe em paz conosco, com as pessoas que estiverem conosco e perante o Divino Mestre. Conclusão. O Natal não é um momento nem uma estação, e sim um estado de espírito. Cultivar a paz e a boa vontade, ter misericórdia e abundância. Isso sim é ter o verdadeiro espírito de Natal. E como disse Paulo, na carta número 13 aos Coríntios, eu poderia falar a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, isso de nada serviria. Então é o que eu tinha para dizer aos senhores nessa noite. Feliz Natal a todos.